Hello. Oi, Mila, tá me vendo direitinho? Oi, oi, oi. Oi. Gente, troquei de celular, fui roubar o celular de Pablo. Agora tá tudo bem? Tá, não, a gente vai ficar aqui nem que seja até meia-noite, mas a gente vai fazer essa live. Vamos gravar. E, gente, muito, muito, muito obrigada, porque toda vez que a gente volta, a gente cai e o pessoal tá entrando. Olha, família grande é maravilhoso. Então, quer saber da história mesmo. Estão todos ameaçados. Se ninguém entrar na live e ficar até o final, vão morrer, vão ter que dormir com Naomi. Nossa senhora, eu já falaria assim, se é concurseiro, vai ser só nomeado se ficar na live. Pois é. Vamos, agora não vai cair. Vamos lá. É, agora tá firme, parece. Mas não, o concurso era técnico da greve dos caminhoneiros e foi adiado. E com isso eu tive mais tempo para estudar, eu achei até bom, porque, como eu disse, uma matéria totalmente nova. Eu estudava até então com a casa do concurseiro e estudava com o Rogério Renzelli, que me introduziu mesmo no processo do trabalho e no direito do trabalho. Eu estudei o Deixa eu processo. perguntar uma coisa. A casa do concurseiro ainda existe? Ainda existe, mas não com o mesmo dono da época. Parece que vendeu e agora é outro dono, outros professores. E o que que eu notei? Com a prova do TRT Rio, que é 10 de junho, 2 de junho, não lembro a data, foi uma prova fácil, só que eu não passei, porque eu de 60 questões acertei 50. Só que como foi uma prova fácil, também anulou muita questão. Eram 800 redações que ia corrigir, eu fiquei em 1.200. E eu quis um curso que fosse mais aprofundado. Eu comecei a ver no YouTube o Estratégia Concursos e vi que eles pegavam em detalhes que a casa não estava pegando. E como o concurso do TRT2 era um concurso que eu queria pelo menos ficar entre os 500, porque é um cadastro reserva de 3.000, e que no último deu mais de 1.000, eu falei, eu quero ficar entre os 500, porque entre os 4 eu sou E o chamada. maior TRT do Brasil, né? Mas Assim, mas Brasil, também de concorrência e de oportunidade. é. E aí eu comprei um curso do TRT2 do Estratégia e comecei a estudar. O concurso do TRT Rio me deixou bem chateado, mas fui estudar Mas daí. também era outra banca, foi a OCP, parecia, eu lembro que o TRT Rio parecia muito com uma prova de OAB, e até discursiva. É porque você fez para técnico, né? Mas É, para foi. a discursiva parecia uma peça da OAB. É uma banca diferente, também não eram no de analista classificavam 400, eu fiquei em 414. Então, Eu aí tenho Eu tenho várias dessa, mas vá falando do Estratégia. Você conheceu o Estratégia pelo YouTube, pelo YouTube, é nessas aulas ao vivo que eles fazem. aulão. Eu peguei e assisti uma de direito e vi que abordava muita coisa, sabia? Coisas que eu tinha caído no TRT que eu não sabia na prova. Eu falei assim, nossa, ainda mais na TFCC, vou comprar o curso deles. E comprei, consegui fazer. Foi bom que aí eu reciclei aquele primeiro contato que eu tive com o direito do trabalho, processo do trabalho. Detalhe, quando eu comecei a estudar processo do trabalho, sem nunca ter visto um código de processo civil, não sabia o que era nada. Nem o que era um processo. Processo é entre partes, tem litígio, não sabia nada. Um vídeo de meia hora eu assisti em duas, porque eu parava, ia ver o que era aquilo que estava falando. Só que o que me ajudou e que eu não fiz pro TRT Rio? Exercício. Eu Hum, fiz
muito exercício depois pro TRT2, porque no material da estratégia tinha muito exercício. Tinha muita aula de exercício. E já E no PDF, né? Era muito simples, você passava e já exercitava o assunto que estava lá. exatamente, e o material da casa não tinha isso. Então eu fui pro concurso, pro meu primeiro concurso, sem nunca ter feito exercício. E o exercício vai te lapidando, ó. Você vê que as questões se repetem. Você consegue, eu sempre fiz exercício pegando na letra da lei, vendo, ah, olha aqui, igualzinho, ó, a letra B tá igualzinho aqui, o artigo 7º, por exemplo, sabe? Eu vi aqui, tava aí. E aí eu comecei a fazer exercício sempre, de todas as matérias, e fui vendo o quanto se repetiam e o quanto eu fui me preparando para enfrentar também. Peraí, quem que é minha banca? Eu tenho que conhecer também quem que eu vou enfrentar. Uhum. E isso é muito, assim, como você descobriu essa questão de fazer exercícios? Como você, eu tenho que conhecer o perfil da banca, eu tenho que fazer várias questões deles para entender que eles repetem algumas coisas, que eles gostam de cobrar desse estilo. Você acha que você descobriu quando? Assim, depois do TRT2 ou no Eu TRT1, que é o do Rio de Janeiro? Foi depois do TRT1 e de ter comprado o curso de estratégia e de ter visto tanta questão igual, assim, de que concursos Igual. anteriores, a mesma coisa. Eu falava, nossa, o caminho tá aqui. Não basta você saber a teoria de cor, você tem que saber como ela é cobrada. Sabe por quê? Muitas vezes eu pegava e lia na CLT, por exemplo, que foi o concurso de TRT. Uma parte lá e falava, não, isso aqui não cobra não, ignorava. Quando até caía na questão, eu não sabia o que era. Aí eu falava, Vi uma nossa, coisa essa lá parte de quórum de assembleia de sindicato, que a gente pula. E às vezes é pula. essa questão que na FCC tinha desvio padrão e que ele colocava lá em cima. Hoje não tem mais desvio padrão. Não tem. E outra coisa, chegou o TRT 15, que foi um fim de semana depois. TRT 2 foi dia 22 de julho, vai fazer aniversário, né? Nessa semana que vem. E o É. TRT 15 foi para 29 de julho. E que prova cascuda, né? Aí eu ainda pensei, nossa, ainda bem que adiou, porque se eu tivesse ido antes da TRT Rio, eu não teria passado, porque eu não estava preparada. E fale o resultado do TRT2. Você conseguiu ficar na sua meta? Consegui mais do que a minha meta. No TRT2, eu consegui, de 60 questões, acertar 51 questões. Ai, nossa, igual o TRT Rio. Pois é, igual o TRT Rio. Só que foi uma prova mais difícil, um pouco, do que o TRT Rio. E Foi. acertei uma questão a e Não foi no nível do TRT15, mas foi não, muito mais difícil do que o TRT2 e vários outros. é. Que o E o que TRT1. que aconteceu? Sem a redação, eu tinha ficado em 600 e pouco. 3 as reservas. Com a minha redação, que eu tirei 85, eu fui para 179. Olha o tanto que a redação me ajudou. É praticamente um concurso novo, uma redação, né? Você É. tem que muito ter escrita, treinar bastante, porque a FCC é. Felizmente e infelizmente. Para algumas coisas, felizmente, para outras, infelizmente. E você ficou em qual colocação no TRT2? Então, em 179. De 600, eu fui para 179 para técnico. E a Quando eu meta vi, era 500. era 500. Quando eu vi essa classificação, eu quase desmaiei. Eu falei, nossa, tô lá no ano que vem, né? Assim, É. saiu em setembro, eu falei, nossa, até junho eu tô lá, né? Achando isso. Na pior Só das hipóteses, em 2 anos eu tô dentro. pelo cadastro de reserva, o último, né? Que na minha colocação chamou em 3 meses. Falei, nossa, e 144 vagas, né? Falei, nossa, com as existências, tô dentro de vaga. Um É, monte de doído. gente que passou nos dois, e para analista e para técnico, essa lista é para rodar assim, num piscar de olhos. Quer. A rotatividade altíssima, muita aposentadoria, tem mais de 300 cargos vagos. Mas nisso, o que aconteceu o ano passado? Os cargos que podiam ser distribuídos não foram, né? Aí a lista parou no tempo. Tudo Mas bloqueado, né? tudo, totalmente. Mas aí veio o TRT 15. TRT 15
foi mais difícil. Eu lembro que de 60 eu acertei 49. Fiquei muito triste. Falei assim, gente, fui pior, mas foi mais difícil. E aí o cadastro reserva de 600 pessoas lá em Campinas, que eu escolhi essa região, também foi uma dúvida cruel que eu tive, que eu não sabia qual região escolher. Muita É, eu matemática para escolher as regiões. Eu ficava fazendo conta e chamou dois e se inscreveram tantos e abriu vara e não abriu vara. Eu também. E como eu estava começando, eu falei, eu vou para onde aprova mais. Só que eu não sabia, ó, pra você ver, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu não sabia que onde aprovava mais, se inscrevia mais também. Aí não adiantava Que todo mundo faz a mesma conta. todo mundo. Com isso, lá no último, em Campinas, chamou 197 técnicos. Sem a redação, eu estava em 132. Com a minha redação, fui para 92. Eu E fiz olha 80. que a nota de Campinas, porque assim, a gente nunca pode comparar um TRT com outro. As provas, eu fiz uma prova, a minha segunda prova foi o TRT 11, eu fui fazer a prova em Manaus. E assim, a minha primeira prova foi Aracaju, TRT 20, a prova foi assim relativamente fácil. Hoje em dia, se eu fosse fazer a prova, ia ser outra coisa. E minha segunda prova, essa do TRT 11, foi a pior prova de português da história dos TRTs. E eu estudei muito português. De 15 questões, eu acertei 9. Eu chorei, Nossa, chorei, chorei. Não, mas a pessoa que passou em segundo lugar acertou 7 de português. Tipo, 9 foi uma das notas mais altas. Porque mas é óbvio. ninguém. Foi uma prova muito pesada. E é isso do seu TRT 15. Que a gente, você olha assim, às vezes, ai, 49. Eu fui pior do que eu fui no TRT 1, que estava mais fácil. Mas não tem essa comparação. A prova, a do TRT 15 estava muito mais difícil. A nota de corte de Campinas foi super alta. Foi, não, tava muito difícil, sinceramente. Aí, quando eu vi o resultado também, eu nem acreditei. E aí também outra expectativa, né? Nossa, sou chamada também, não sei quanto tempo, gente. Baseando sempre no último, né? Pensa que vai ser chamado logo. Mas não, ainda nem homologado foi, né? Pelo menos não tá É, correndo tempo. Com isso, eu eu não segui. sei se eu gosto disso. Eu prefiro que homologue. Mesmo que não chamem, mas a gente não sabe de nada. Verdade. E nem sabe o porquê também tá assim, né? É, Nem sabe, porque julgaram o mandado de segurança, né? não sabe se é isso, né? É, Enfim, vai fazer já 2 anos de prova e até hoje nada de homologar. nada de homologar. Fora, E uma né? coisa, só um extra, assim, depois dessa homologação da PGE, quem é concurseiro, se tem alguém aqui que está começando, que ainda não passou por essas alegrias e decepções que a gente já passou, o concurseiro, a primeira angústia é: eu quero classificar, eu quero ser aprovado. Aí você é aprovado. Aí a outra angústia é: agora eu quero ser aprovado nas vagas, agora eu quero ser aprovado numa posição que eu possa ser chamada. Aí você é aprovado na posição que possa ser chamada. Aí acontece tudo certo, o concurso não homologa e não depende de você. Aí o concurso homologa, aí vem uma pandemia, aí suspende tudo. Tipo, a É. questão é, gente, quem está aí estudando, emendem, vão, façam um atrás do outro. Você passou em primeiro lugar, não está garantido. Você pode não ser chamado, alguma coisa pode acontecer. Vá atrás de Numa, outros. por exemplo, uma situação de calamidade pública, se falar assim, não tem como chamar, não tem mesmo. Olha o que É, está acontecendo. Pandemia, né? é, Então é isso mesmo. Primeiro é passar, depois é dentro das vagas, se é que tem vaga, que hoje em dia a maioria é cadastro reserva. é. Segundo, vai ser chamado, né? E antes disso, homologar, né? Que ainda também é uma coisa que a gente fica contando os dias. Igual o TRF3, que a gente ainda vai chegar lá, que a gente torce muito para homologar ainda esse ano, né? Só que aí depois do TRT 15, o TRT 15, depois eu vou falar também uma coisa que me ajudou muito. Eu lembro que caía MP 808, que era aquela medida provisória que Estou teve. procurando se eu tenho o livrinho aqui dela. É, cair essas duas coisas. E o que que eu faço?
um dia antes de prova. Se eu não estou no aulão presencial, que geralmente, ultimamente eu estava indo, né? Nessa época eu ainda não ia. Eu estudo a letra da lei mais importante. Esses artigos que você fala assim, nossa, eu quero ler lá na porta, né? Eu estudo até o último minuto. E teve um artigo que eu li que eu não tinha visto em aula nenhuma que caiu. Não sei nem te falar o que que é. Era um negócio de NPR. Um negócio totalmente assim que eu falei, nossa, o que que é isso? Mas li isso na hora antes e me salvou uma questão. E ficou Então, na isso é muito cabeça. importante. Ficou na cabeça. É muito importante também. Às vezes, depende da pessoa. Tem gente que fica mais nervoso em estudar antes. Para mim, me É. ajuda muito e me Eu salva em muita sempre, coisa. eu sempre levo essas coisas assim, bem decoreba. Se cai regimento interno, eu geralmente deixo Uhum. para estudar nos 15 dias antes e levo todo grifadinho, todo riscado, sento na porta É, da sala e fico lendo aquelas coisas que eu achei importante. Que é eu uma também. MP que você não ia levar para nada, que tipo ia cair naquela prova, a MP caiu, eu acho que nem foi, nem virou lei, e era decoreba pura. Mas caiu, e não, assim, caiu no edital, mas não caiu na prova, né? Isso que É. judiou também. Só que eu também faço isso. Eu procuro minha sala, achei minha sala, sento lá e estudo até a hora de entrar. E isso para mim funciona. Tem gente que não gosta, então É, Mas aí depois saiu o MPU. Aí eu falei, vamos estudar para MPU então. Tava em casa SESC. mesmo, estudar e era CESP, né? Querida CESP. Comecei a fazer a prova. Sabia tanta coisa. Fui fazendo. Mas chegou em AFO, que é Administração Financeira Orçamentária, que era no finalzinho da prova, eu já empaquei. Deixei. Porque aí minha técnica era, faço o que eu tenho certeza. O que eu não tenho, depois eu vejo se eu arrisco ou se eu não arrisco. Eu contei o que eu tinha certeza. Deu 88 de 120. Eu falei, é muito pouco. Concurso concorridíssimo, muito pouco. Só um E também, minuto. Foi INSS já tinha sido SESP, que você já, tinha feito. Era a segunda prova SESP que você ia fazer. terceira, a Terceira. segunda STM, que aí Ah, foi onde eu resolvi estudar, parar tudo e estudar. E aí, o mas você INSS, já viu como era que fazia, que você tinha que deixar umas em branco. Quem sabe, né? Porque eu até hoje eu marco tudo, eu sou a louca da canetinha, eu não posso ver uma bolinha em branco. Eu tenho esse problema. a louca da canetinha nesse dia. E vou contar o que aconteceu. Porque eu tive dois extremos. No concurso do Superior Tribunal Militar, que foi em março de 2017, 2017? Não, março de 2018, de 120 questões, eu fiz 92, falando assim, essas eu sei. E dessas 92, eu acertei 86. Eu errei pouco, só que dobra, tanto que erra, É. né? De 6 erros foi para 12. Uhum. Aí eu, nossa, se eu tivesse arriscado, eu vi que muitas que eu tava em dúvida eu tinha acertado. Aí o Si, né, me fez lá no MPU, dessas 88 que eu tinha certeza, eu arriscar mais algumas. E aí eu fiz 110. Só que dessas 110 que eu já fiz abusando da sorte, eu acertei 92. E as 18 que eu errei se transformaram em 36. Engoliu toda a sua pontuação. É. E o que aconteceu? O primeiro colocado da minha região Minas, 92. Aí eu falei, nossa, se eu tivesse ficado com as minhas 88. Olha, eu não tive coragem de olhar essa prova depois, nem de ver o que eu acertei, o que eu deixei de acertar, não tive coragem de fazer nada. Eu sei que E me deixa eu doeu. puxar uma coisa aqui que a gente conversou também sobre essa questão de voltar na prova. Eu tenho um É, sério problema que passou a prova, eu não consigo ver a prova, olhar para a prova de novo. Eu tenho assim uma aversão. Eu tinha que voltar para ver o que eu errei, mas na minha cabeça eu meio que sei o que eu errei, só que eu não quero ficar passando por aquele desgosto. Você, faz você mal. volta para a prova, Eu volto, não, mas nessa eu não voltei, mas isso não. é certo, a pessoa tem que voltar. Eu volto para ver se quero recorrer,
Mas nessa daí eu não voltei. Nessa do MPU eu não voltei Com e muita fiquei uns 2 meses. tristeza, Ju. Eu fiquei uns 2 meses sem conseguir estudar, porque eu falei assim, não quero nem saber disso mais. Aí eu falei assim, já tô feita, eu passei no TRT, vou ser chamada, parei por aqui. Já tenho aí Olha, o TRT 15 e o TRT 2 na bandeja. olha o pensamento, mas, né, assim, né? Aí tá, né? Na hora que chegou a notícia que não ia ter distribuição de vaga, em março que chegou essa notícia de 2019, não ia ter distribuição de vaga para TRT, para técnico e analista, eu falei assim, né, vai, vou voltar a estudar, então eu não posso contar com isso mais. É. E saiu o TRF4, totalmente diferente, né? Mas Totalmente pelo mesmo. menos assim, para técnico do MPU, caía penal, processo penal, essas coisas? Não? Não, técnico caía profissional, administrativo, administração financeira e orçamentária, administração pública, direito da pessoa com deficiência, como sempre, né? Caiu o negócio também das cotas raciais, eu esqueci o nome da matéria, das leis que falam das cotas, das leis mesmo raciais, Uhum, o caía estatuto, né? é, não caía matemática, nem informática. Foi uma prova, assim, que quem realmente soube lidar com o CESP se deu bem. Mas pro técnico não caía. Eu, MPU, eu só fiz para analista. Eu não fiz para É, técnico. Nessa época, eu tinha uma mentalidade que, não sei se eu acho errado. Meu foco sempre foi ser analista federal. MPU, amo o Ministério Público do Trabalho. Isso é Emiliano Cordeiro aí, meu amigo da pós, lembrando do Estatuto da Igualdade Racial, que foi a lei que caiu. isso. Aí, eu focava no nível superior e tinha medo de fazer, porque eu saía muito cansada das provas, eu saía destruída. Parecia assim que eu tinha febre, que algum caminhão tinha passado em cima de mim. E eu tinha É, medo de fazer as duas provas, como tribunal era muito FCC e FCC técnico é pela manhã, então eu tinha medo de perder alguma coisa à tarde. Porque você tá certo. meu primeiro, que eu fiz os dois, foi o TRT Pernambuco. E Uhum, de manhã eu fui mais ou menos, que tinha caía direito financeiro, algumas outras matérias de administração que de técnico eu não via. E uhum. na de tarde eu troquei estabilidade de gestante por licença maternidade. Tipo assim, É, eu troquei uma questão ridícula. Mas a é. discursiva me jogou de 200 e pouco ou de 300 para 109. A discursiva me colocou lá em cima. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse feito o de técnico, aí não fiz técnico, nem no TRT do Rio de Janeiro, nem nos dois de São Paulo. Uhum. Só que fui fazendo esse monte de concurso, aprovada em todos, e nada chamava, nada acontecia, nada. Aí no É. TRF4 eu disse, vamos parar de achar que só analista existe. Vou fazer técnico também. E É. graças a Deus me classifiquei. E no TRF3, se eu não tivesse feito técnico, eu acho que eu estaria assim derrotada, porque eu não passei em analista e pelo menos Ah, técnico é garantido. aham, tá. Ai, tá garantido mesmo. Se tá Não, garantido, tá, garantiu a aprovação. A viagem não foi perda, não foi dinheiro jogado fora. nossa, tá garantida a nomeação também. Ah, Mas então, eu falei, como que eu vou estudar TRF4? Eu entrei no direito ano passado. Como que eu vou sim, estudar? tem isso ainda, de quando você resolveu fazer faculdade de Direito. Se foi pelos concursos, Foi pelos vai ter que falar concursos. disso. Uma hora eu vou ser chamada de alguma coisa, então eu já quero fazer direito para poder fazer analista um dia. E eu falei, nossa, um concurso que é lá em Curitiba, mais de 700 quilômetros da minha cidade. Para eu ir, eu tenho que ir para competir? Eu falei assim, ó, esse edital saiu em 31 de maio, né? Foi no finzinho de maio do ano passado. E a prova ia É, ser 4 de agosto. foi em agosto, é. Eu só lembro da data da prova. É.
Aí eu falei, nossa, previdenciário é novo, tributário é novo, Código de Processo Civil, né? Processo civil é novo e processo penal é novo. Mas eu vou fazer o seguinte, aí eu falei assim, vamos pensar em como que eu estudo. Mas já tinha o TRF3 também na agulha, né? Assim, eu posso começar a estudar para o TRF4, mas já pensando no TRF3. Então não era uma aposta pequena, você já tinha um. Já, não, e outra coisa, eu pensei assim, se eu não for na prova do TRF4, pelo menos eu já estou preparando para o TRF3. E aí, o que que eu falei assim, ó, eu vou pegar junho inteiro para estudar isso que eu não sei. E assim fiz. Eu tava fazendo estágio, 6 horas por dia, mas faculdade à noite. Aí eu tinha umas 4 horas para estudar. Eu peguei toda a matéria de previdenciário e vim em uma semana e meia. Todo dia eu via só aquilo. Pela Fazer estratégia também? pela estratégia. Depois eu virei aluna só de estratégia, depois do TRT São Paulo. Vi tudo de uma matéria em uma semana e meia, tudo da outra matéria em uma semana e meia, tudo da outra matéria. As 4 matérias que eu não sabia, eu vi em um mês e pouquinho, 1 mês e 2 semanas. Depois eu peguei uma semana de julho, mais ou menos, lá pro dia 10 de julho do ano passado, eu peguei para revisar, aí eu já estava de férias da faculdade, revisar o que eu já sabia, que era constitucional, administrativo e pessoa com deficiência. E as 3 últimas semanas, 2 semanas e meia, as últimas semanas, últimos dias, eu só fiz exercício. E foi quando eu testei muito o processo civil, porque lá no Estratégia tem muito vídeo de exercício do processo civil. Eu fui fixando muito. Aí, quando chegou 25 de junho, que era o último dia de pagar a inscrição, eu falei assim: tô conseguindo a minha meta, então eu Estou vou pagar. confiante. Compensa aí. E fui no aulão de véspera, gostei demais, conheci os professores pessoalmente, foi super emocionante. E aí consegui de 50 questões, eu fiz 44. Aí eu falei assim, nossa, né? Compensou ter ido. Estou em outro patamar. Estou em outro patamar. E com Com matérias tanta totalmente. matéria diferente, conseguir um percentual de aprovação enorme. É, é. E aí eu falei, escolhi a região também norte do Paraná. E lá, dessas 44 questões, eu estava em 18º. Das 80 que ia corrigir. E aí eu fui para 19º. Caí uma posição por causa que eu tirei 8 na redação. Aí veio a Você angústia, né? caiu com Por... 8? Hã? Você tirou 8 na redação e caiu? Caí uma posição. De 18 eu fui para 19. Eu acho que eu estava em 70 na minha região, que classificava uns 80 na de técnico, e fui para 30 e alguma coisa. E eu devo ter tirado 7,4, 7,5. Mas aí eu tava olhando, as notas lá no norte foi muito alta também. E eu tava em dúvida entre Mais uma leste, posição também. uma posição só, não me É. doeu não. Eu foi TRF3. É, eu tava em dúvida entre leste, norte e central do Paraná. Eu fiz até um comitê, pedi, escolhe uma região. Eu não sabia qual região escolher. Se eu tivesse escolhido a central, me torturar, né, para saber como teria sido se tivesse escolhido outra região, eu estaria em quinto lugar. Igual a TRT Campinas também, que eu fiquei em dúvida se eu tivesse escolhido outra, eu estaria em primeiro, não sei na onde. A gente gosta de olhar isso. E eu De perdi sofrer depois. sofrer depois. E eu perdi umas 2 questões de bobeira também. Questão de previdenciário, você fez técnico, não fez nessa? Sim. Questão de previdenciário, eu errei aquela que fala que o empregado doméstico, o empregador doméstico paga a licença. Quem paga é o Ah, INSS. quem paga o Quem paga INSS desde o de começo, quando eu o errei. doméstico se afasta. Sim, isso me doeu muito ter errado, porque foi muita bobeira. Mas você ainda não fez OAB. Mas na minha época de OAB, para estar dando, Mo tá dando um uivo aí
no vento. Na minha época de OAB, o SERES era muito forte, que eu fiz para Direito do Trabalho. E a Ah, Ariana Manfredini, olá pessoal, eu tinha pesadelo, conhecer lá o pessoal dela, de tanto que eu tinha que assistir. Mas ela sempre dizia, gente, dia de prova é outra coisa, outra coisa. Não ache, isso aqui é bobeira, eu vou deixar passar, já li isso daqui. Não achem, porque dia de prova, você marca igual eu fiz. Nossa, eu estudava para TRT há 2 anos, eu troquei estabilidade por licença maternidade. Isso é absurdo para quem estuda tanto tempo. a hora você não percebe que você está fazendo. Teve uma questão do TRT2 que eu errei, que eu não sei o que eu pensei lá na hora. Eu acho que de tão detalhista que eu tava, aviso prévio. Eu entendi um negócio totalmente diferente. Aviso prévio é 30 e pode aumentar no máximo 60 para dar 90. Eu fiz uma confusão na questão, compliquei a questão e errei a questão. Nossa, É, ver, mas dia de prova não é normal, não é normal. Você vai errar uma coisa, você marca o lugar errado. Eu já perdi questão por marcar o lugar errado 2, 3 vezes. É, e tem, porque dia de prova, são aquelas 4 horas de prova. Não, tem você estar numa cidade diferente, você resolver a questão do transporte, você chegar no lugar de prova, várias. e então, você tem que inspirar para escrever uma redação. É, Eu acho redação pior que estudo de caso. Estudo de caso, às vezes, ou você sabe ou você não sabe, né? Agora, a redação, às vezes, é uma coisa tão subjetiva. é. Então, eu, sim que fiz a prova, saiu o TRF3. Falei, então, vamos para o TRF3. Mergulhar. Aí, mergulhar para fechar o ano com chave de ouro. E fui pro aulão também de véspera lá em São Paulo. Fiz a prova de técnico e aí lá, de 60 questões, eu acertei 54 questões com a anulação. Eu tava contando até com 55, porque eu achei que ia anular aquela de previdenciário, mas não anulou, sabe? É. Aí Mas de. assim, tem uma coisa, com 54 55 você já estava dentro. E Tá. a gente também isso é um sentimento porque o pessoal fica muito revoltado e não adianta você ficar revoltado com a banca, você perder tempo. Óbvio, faça seu recurso, embase seu recurso, vá atrás. Mas se por uma questão você não, duas questões, sei lá, você não classificou, na minha cabeça, eu já fui reprovada em vários concursos. TRF3 de analista, eu fui reprovada. E não fui reprovada porque a FCC fez umas questões erradas, porque ela fez também, analista, umas bobeiras assim, previdenciário. FCC, eles inventam umas coisas que eu não sei de onde eles tiram, que eles fazem uma questão muito errada. O pobre do Frederico Amado, ele infarta. É. Aí você não pode colocar na banca. Infelizmente, coloca em você. Tipo, se a gente, por uma, duas questões, não classificou, leve isso, poxa, falta só uma ou duas questões para eu classificar na próxima. Isso, porque se a gente culpar a banca, a gente desiste. Sempre vai ter uma questão na prova que a banca não vai voltar atrás. E ela tá errada, mas ela não volta. Exato. E não adianta você entrar com várias coisas. Eu estava vendo aqui o comentário do pessoal, só para dar um hello aí pro pessoal. Magda falando que pulou uma linha quando foi transcrever a redação, minha mãe, minha irmã, Emiliano rindo que eu falei que eu tinha pesadelo com a Ariana Manfredini, ela é uma professora maravilhosa, mas olá pessoal! Eu tinha assim, Nossa, é, vamos voltar. E TRF3 para você também foi foi uma bom leve ter. tristeza. Foi bom, mas E foi aí, ruim. foi bom. Aí, com o meu resultado, eu estava em 28º das 185 pessoas que aprovar, maiores notas lá, né? Eu fiz para a SEC, processão judiciária. E aí, com a minha redação, que eu tirei 7,5, não sei por que até hoje, porque eu fiz igual a que eu tirei 8,5, igual a que eu tirei 8, igual, eu não sei o que aconteceu. Recorri, não deu certo, como sempre.
Eu fui para 52, eu caí 22 posições, mais ou menos, 24 posições. Aí no dia, eu ia tomar posse no cargo que eu fui chamada aqui, na prefeitura daqui, e eu não sabia se eu ficava feliz por ter passado, com raiva por causa da redação, e nem conseguia mentalizar minha posse. Mas aí à tarde eu consegui ligar na posse e aproveitar minha posse também. Mas eu fiquei baqueada com essa nota, não gostei, mas hoje em dia eu já tô feliz, animada, achando que vai dar certo, né? E Esperando ser até. vamos ser colegas. Eu também puxar aqui que não sei se eu falei no começo e também como a live ficou cortada, caiu. Cíntia, quando a gente passa nos concursos, todo mundo se movimenta para fazer uns grupos, organizar a tabela, a ordem de nomeação, ir atrás de termo de desistência, várias coisas para ficar todo mundo organizado. E esse grupo do TRF3 assim, para mim é uma referência de irmandade. Quando Nossa, a gente criou o grupo, o pessoal enviou as redações. Tipo, o primeiro lugar enviou a redação dele, que foi muito boa. A gente que tirou 6 enviou a redação para a gente ter ideia de como era uma redação. Eu tenho uma pasta de redação do TRF3. E eu conheci, eu nunca tinha tido contato com Cíntia. E eu conheci ela lá, ela está fazendo um projeto no YouTube. Vamos é, colocar depois o canal de Cíntia, Cíntia Figueiredo no YouTube. E resolvi chamar ela para fazer essa primeira. E deixa eu falar também uma coisinha que Jane, a sogra da minha irmã, ela é psicóloga. E eu acho que ela trabalha também com alguns concurseiros. Ela perguntou como é que a gente estava lidando com a ansiedade nessa época de pandemia. E eu acho que até deve rolar uma live depois. Vou perguntar se ela não quer participar comigo, porque é geral. E eu vou é, passar até para. Estou fazendo links agora. Vou passar para esse assunto. Como é que tá a pandemia e sua relação de estudo? E se você tem algum concurso que você está em mente para ir? assim que começou a pandemia, péssima relação com o estudo. Eu não conseguia pensar em mais nada. Eu estava em pânico. Não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Aumentei muito o uso do celular também, toda hora, falando com meu pai, com minha mãe, porque eu agora não tô ficando sempre lá, mas antes eu passava o final de semana lá no meu pai com a minha mãe, porque eu sou casada, e fiquei com a concentração muito ruim. Mais ou menos há uns 2 meses atrás eu tô voltando. E Eu é tô começando geral, né? Eu acho que ninguém conseguiu. Ai, tô super focado. Quem conseguiu, parabéns. A gente bate palma, mas para quem não conseguiu, estamos aí com vocês. eu não consegui. Eu comecei a voltar a conseguir nos últimos meses. A última semana não é 100% igual estava antes. Desconcentro fácil. Antes nossa, o mundo podia cair, acabar, que eu não estava nem aí. Hoje parece que qualquer coisa já me fala, nossa, igual eu vejo a televisão, já me dá sabe? Eu falo, nossa, como que eu vou estudar? Não pode ser assim. Eu tô errada, mas eu ando assim. E eu comecei a estudar para analista já, para TRF, quando sair o TRF1, porque vai sair o ano que vence, 4 anos, e aí vai virar um TRF6, país. quem Aí eu já tô sabe, pensando né? um TRT também para analista, meus próximos concursos é analista, então eu estou focando nas matérias direito civil, direito penal, matérias específicas de analista mesmo, não deixando de lado o português também, né, a matemática fazendo exercício quando dá. E também estou pensando no Senado Federal, porque não foge das matérias do É. Brasil. Isso é bom. Eu até dei uma olhada, porque às vezes a gente fica desesperado para ser chamado em alguma coisa. Aí, vendo polícia bombar, eu falei, nossa, eu vou fazer polícia. Mas na hora que eu vi o edital, eu falei, nada a ver comigo. Contabilidade, PCDF, né? Contabilidade e estatística. E outra coisa também, mexe comigo, o TCU, esses concursos mesmo, Tribunal de Contas, até mesmo o TCDF, que você falou, mas muda muito. Então, Quem como é que você. concurseiro de tribunal vai morrer nessa tristeza. Porque, assim, a É, gente entrou nessa onda de concurseiro de tribunal vendo uma época que chamava muita gente. E hoje em dia a gente é, insiste nos tribunais e não tá igual.
mas também é o Então, amor, assim, é o que a gente sabe, é o que a gente quer, é o que a gente gosta. exatamente. Eu falo, eu vou ser funcionária do tribunal, servidora pública do tribunal, não sei quando. Hoje ainda estava falando pro meu marido. Eu falei assim: eu tenho um plano, sim, eu vou ser funcionária do tribunal. Eu não sei quando, mas eu É, vou. E a gente também, André, a gente pode, depois, você já pode, né? Eu ainda não, ainda vou demorar a poder, a olhar para uma carreira depois de Estado, né? Juiz, você tem promotor. essa vontade, assim, de uma Não, carreira. hoje eu penso assim, eu como técnica vou estar realizada, mas minha meta é analista. Como Minha analista, meta sempre foi analista. Eu estaria, assim, muito feliz e satisfeita analista. E eu analista também. federal, por favor. Por favor. Eu hoje penso em analista, só que eu não sei, eu não vou falar nunca, porque um dia, com 18 anos, eu falei que eu nunca ia fazer direito, que eu não gostava de direito. E hoje eu sou apaixonada no direito, faço direito, e olha o que você vê. Então eu não vou É, falar nunca. Às vezes você tá lá naquele meio, você tá lá analista, fazendo tudo que o juiz faz. Aí você fala, ó, oh, você é juíza, eu já tô aqui, já é, sei, é só estudar. É só estudar, né? Quem já só tá lá isso. naquele meio, quem já tá lá naquele meio, e já, igual a gente que já. Eu peguei amor em estudar, sinceramente. Eu não sofro de sentar e estudar. Eu acho que eu achei o caminho que me fez gostar, tomar gosto. Então, se você já E tá a ali, culpa às vezes você de fala, estar sem fazer nada, quando a gente retira assim um tempo para ficar sem fazer nada. Você sente essa culpa também? ainda sinto totalmente, eu não Eu sei. tenho, né? Depois que eu comecei a estudar para concurso, eu nunca mais consegui assentar no sofá para ver um filme. Eu não consigo, porque aí eu estou fazendo esteiro, eu falo assim, vou escutar uma aula. Aí às vezes eu tô, não sei, indo deitar, eu falo, nossa, deixa eu fazer uns exercícios. A gente fica o tempo inteiro. Mas É. é uma coisa que não me pega. Uhum. Ainda não lhe pesa, né? Porque eu, quando comecei a fazer, no meu primeiro TRT, eu conheci duas meninas, assim, maravilhosas, maravilhosas. Era um grupo de Facebook que disseram quem tá no hotel tal e vai fazer prova no lugar tal. Aham. Também quem vai fazer prova fora, isso é muito bacana. Eu digo, eu brinco que eu sou a assediadora de caronas, que eu não gasto táxi ou Uber sozinha. Geralmente, É, concurseiros, os hotéis são na mesma região da cidade. As provas também, todo mundo vai fazer no lugar igual. Eu vejo alguém assim, é. cara de concurseiro, já digo, vão rachar o Uber, não sei o nome, vejo que tem uma cara boa, divido lá, converso, façam isso, economizem o dinheiro de vocês de concurseiro. Eu converso com uma menina que eu conheci no TRT 15, dividi táxi para voltar da prova, a gente ia pro Ibis. E depois eu encontrei com ela que me viu no aulão de Curitiba. Nunca mais tinha visto ela conversando no WhatsApp, mas nem combinando de encontrar. E depois São Paulo também ela foi, até hoje eu converso com ela. É, E eu tenho várias situações assim que a gente tem que se unir. E é isso dos grupos, de tudo. Se ajudem, a gente tem que, apesar de supostamente sermos concorrentes, é muito melhor a gente caminhar junto do que um em cima do outro, né? com certeza. Mas aí você conheceu duas meninas que elas acabaram. E elas me ajudaram muito nessa. Eu até esqueci porque eu puxei esse assunto, mas nesse concurso. Eu lembrei, era Raíssa e Sandra. Eu lembrei porque Raíssa, ela, pra mim, assim, na época, eu via aquela menina, você falava de alguma coisa, ela discorria sobre o instituto. Ela era muito estudiosa. Sandra também estava no nível muito mais alto que o meu, era meu primeiro TRT. E eu disse, ai, crente que eu ia passar, né? Porque meu primeiro TRT eu estudava com edital aberto há 3 meses, tinha levemente começado a estudar durante o ano, estava achando assim, tendinite, sem conseguir escrever, dor nas costas. Nossa, nunca estudei assim na minha vida. Vou passar. Aí o
Raíssa disse, não, Andréia, ela estudava um pouco mais tempo. Não faça isso. Você tem que tirar um momento para você. Porque eu estudava domingo a domingo. E eu não escutava isso, não escutava, não escutava. Ano passado, eu tive uma lesão na coluna, que ela vai me acompanhar para sempre, por causa de Sério? estudar e ficar muito tempo sentada. TRF4 eu estudava em pé, fazendo as discursivas de previdenciário. Tive que fazer Uhum. sessão de fisioterapia, fui para o médico algumas vezes. Tenho essa lesão até hoje, não posso correr, não posso fazer alguns exercícios por estudo. Então, sentem direito, se exercitem e tirem um tempo para vocês, que isso é muito importante. É, pra mente também, né? Pra dormir bem, pra tudo, né? Mas tem hora que não é fácil. Até É, hoje, eu já com boas expectativas. Eu acho que só vai terminar esse ciclo quando eu tomar posse na onde eu quero. Ai, eu tô técnica aqui no tribunal tal, então tá. Só que é bom também eu não ter ficado ainda satisfeita, porque hoje eu me preparo para analista, porque o medo também é acomodar. Você que já vai para analista direto, você vai estar na tua meta já. Agora, o meu medo é acomodar e não estudar mais e ficar na onde. Ah, já tô, igual eu falei, já vou estar super satisfeita no técnico. O analista vai ser a minha cereja do bolo. Então, hoje eu estudo ainda e ainda não me permito muita coisa, porque eu ainda penso. Mas o fato de agora eu trabalhar já me ajuda, porque aí eu saio de casa, eu vejo pessoas, eu entroso e aí sim me ajuda. Eu acho que eu não preciso mais ficar o dia todo igual eu fiquei, porque eu não sabia nada, eu saí do zero e consegui em 4 conquistas boas. O IBGE, né? Eu também passei, eu ia assumir o IBGE esse ano, mas aí é temporário, aí o concurso daqui chamou. Então, assim, de uhum. aprovação, 6, mas que eu quis foi 4, que eu estudei para isso foi 4. E deixa eu perguntar assim uma coisa. Como eu estou estudando há já uns 4 anos ou mais, eu antes trabalhava como modelo e tinha meu Aham. dinheiro, mas também uma coisa que me pedia um tempo e uma dedicação assim de cabeça, de várias outras coisas, de exercício, que ia me tomando o tempo dos concursos, porque realmente quando eu queria passar, não adianta você se dedicar muito a outra coisa e querer passar. Tem gente que consegue trabalhar e estudar, mas na época que eu estava fazendo, mudava meu foco. Eu não iria conseguir. E uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu parei de trabalhar. E agora eu tô assim desesperada. Eu voltei aqui pro Instagram, porque nessa pandemia eu fico não tá, o concurso está suspenso. É, TRF3 não chama para fazer aferição. Não sei o que, não sei o que eu fiz. Eu vou movimentar alguma coisa para ver se. E voltando ao que eu disse que eu queria antes fazer sempre analista e não fazia técnico, e agora eu faço técnico. Você fez esse concurso da prefeitura. Você acha assim, o que isso colaborou na sua trajetória? De, consegui assumir agora um concurso, não é o que eu quero para minha vida, mas tenho ali meu garantido. O que é que você, assim, faz de... eu penso assim, eu tô lá hoje, conquistada, já me dá uma segurança, porque muitas vezes eu, vendo a situação que a gente está vivendo, de demorando a chamar e não tendo uma luz ainda para falar quando, eu pensava assim, nossa, que bobeira que eu fiz, hein? Por que que eu larguei tudo? Por que que eu comecei a estudar? Não compensa. Várias vezes, ninguém nunca me cobrou, mas a maior inimiga minha fui eu mesma, de É me a nossa cobrar cabeça, né? a cabeça. E o concurso ter me chamado me deu a tranquilidade de eu falar assim, não estou desamparada. Eu estou aqui e se amanhã eu quiser fazer um concurso agora para procurador ou para assistente social, que junto eu estou no serviço social também, junto com direito, estou fazendo os dois, porque Você faz conciliando. duas faculdades. Só que uma é AD. Então, serviço social é Ah, um relax, assim, é mais coisa social, tem muito a ver com direito na parte do LOAS, do Estatuto.
da criança, do idoso. Então, eu fiz os dois porque um TJ, assistente social, eu posso fazer. Eu até E acho que você está tinha num que. nível também muito bom, né? Se cai direito, essas outras coisas. Sim. Eu acho até que podia ser formado em direito o serviço social, o assistente social, porque tem a ver com um ano de direito, ele me deu 11 matérias do serviço social com um ano de direito. Então, eu acho Minha que prima podia. é formada em serviço social, ela fez uns concursos, é uma área boa, assim, também. Quando a gente vai para a faculdade, pelo menos aqui, o pessoal que era meu contemporâneo, que estudava comigo, sempre tinha, engenharia, direito, medicina, não sei o quê. E às vezes você olha para serviço social e alguma outra coisa, só um minutinho, amor, preciso do carregador, tá 13%. Você olha para serviço social, outra coisa, meu namorado, ele é formado em geografia. E tipo assim, hoje ele tá tranquilo, tá no emprego que ele acha confortável, tá no trabalho bom. E não pensar assim, eu quero direito, tá aqui. Uma formada em direito, com uma concorrência, com uma coisa que não está às vezes funcionando, e muita gente formada em outras áreas que para concurso também é muito bom. Tem o seu viés, tem seu lugar ao Tem. sol. E aí o que eu pensei foi isso. Pelo menos se não der certo nada disso que eu busquei nos anos, últimos 2 anos, eu já estou aqui, aproveito a minha carreira. Amanhã eu consegui uma procuradoria ou um serviço social, né, uma assistência social, aproveito tudo, o meu tempo, meu para quem conhece tudo. Então, não é tempo mais perdido. Eu já tenho um alívio no meu coração. Mas o meu sonho eu ainda busco. Fim de semana, o tempo inteiro. E noite também estou na faculdade. Mas pelo menos 1 horinha, 2 horas por dia eu estudo, faço exercício. Não é igual antes. O que eu faço é no fim de semana tentar fazer render. Mas eu também estou mantendo conhecimento para eu não esquecer, que a gente esquece. Você fica sem estudar, você esquece tudo, né? O João Pedro fez. Ai, que gracinha! Quem é? Minha filhota Oi? veio aqui Filhoca que. desesperada falar comigo. Tava desesperada lá embaixo, querendo subir. Oh, meu Deus! Ela tá querendo participar da live? Como Tá que com ela sono. chama? Naomi. Naomi, Naomi. Oi, Naomi. essa é uma Oi! velhinha. Ela é o amor, amor. Olha, isso daqui é o juízo. O nome disso é juízo. Ela devia se chamar juízo. Porque eu só estou onde Oh, estou por causa dessa cachorra. hoje você colocou ela nos teus stories também, né? Falando. Não. Eu me Deve ter uma. controlo para não colocar só ela, porque é uma beleza dessa, uma coisa linda. Ah, não. Aqui eu ia responder o João Pedro perguntando assim se nós assinamos o que é concurso para exercitar. Eu Você. assim. Eu também assinei. Eu era assinante premium, né? Não sei como que fala, premium, de um ano. A conseguir assistir, às vezes, eu sou muito de videoaula. Por quê? Porque eu não sabia, como eu já disse, eu não tinha a base do direito, eu precisava de um professor para me explicar, né? E o PDF já é mais para quem tem noção, porque aí estuda mais rápido. E às vezes, quando não tinha uma aula no estratégia, eu ia para o que é concursos, que lá sempre tinha questão, aula, por Aula, exemplo, né? de comunicação, de várias coisas, tinha aula lá. E aí exercitava bastante no que é concursos e assistia às aulas que tinha lá. Só que a minha assinatura venceu. E nisso, quando veio a promoção do Estratégia para ser vitalício, eu virei vitalícia, porque eu era assinante 2 anos tribunal. E aí o vitalício ganhou o Estratégia Questões vitalício também. E agora, como eu sou Estratégia Questões vitalício, eu não renovei o meu que é concursos. Mas o concurso é muito bom, eu gostava muito. Eu assinei a primeira vez o Estratégia agora, esse ano, porque como eu acho que concurso de tribunal vai dar uma caída, eu tenho o Uhum. TJ Santa Catarina aí na agulha,
Mas tem outros concursos também que eu acho que vão cair com umas matérias estranhas. Aí, para você ficar comprando matéria isolada, não vale a pena, né? É muito caro. A forma de questões do estratégia. Só que é boa, você consegue também separar as questões e que concursos ou não que concursos, a pessoa tem que ter uma plataforma de questões. Tem que assinar uma plataforma de questões. Isso daí é fato. TEC concursos, estratégia concursos, que concursos. É bom. O Estratégia Concurso, quando lançou, eu não gostei também. Aí, na semana passada, eu voltei a mexer mais vezes e melhorou muito. Tá Mas melhorando. tudo, eu acho que a gente se acostuma. A interface é sempre uma coisa que você estranha. QC quando mudou, que antes era diferente, e mudou para essa nova formulação aí. O pessoal reclamou É, muito, mas e não é assim, e você tem que ter o QC. Não, você tem que ter uma plataforma de questões grande, boa, que é. tem acesso a várias questões. Mas qual Eu gosto. plataforma? É isso que você falou, eu já acostumei. E aí eu colocava só assim, ó, questões de 2020, a banca FCC, direito, por exemplo, É, e as questões. E aí isso ia fazendo aquela facilidade. O, te- o estratégia questões, eu acho que já é mais detalhado demais. Tem hora que não precisa tanto detalhe. Você quer questão recente daquela matéria, não é que eles colocam questões também de concurso de magistratura, eu acho que aí já cobra muito dado, foge um pouco também. Então, o que eu gostava mais, mas por questão de eu não gastar nada com isso, né? Porque eu já está ali. descontava em questão de viagem, de curso, junto com estratégia, com a Adriana Figueiredo, curso de português dela, curso de redação dela. Então, assim, o que funcionou para mim foi videoaula, muito exercício e lei seca. E o que funcionou também? Constância, todo dia isso. Só que eu tive muitas coisas mais difíceis porque eu peguei edital muito correndo muitas vezes. Igual eu expliquei aqui, TRF4, nossa, faço ou não faço? Tem quase, sei. Vamos ver se dá para fazer. Então, assim, eu loucamente. Então, aproveitar, às vezes a gente dá muita desculpa, falando assim, vai ter concurso. Mas eu trabalho 8 horas por dia. E aí, se sair um edital amanhã, você faz? Não, não faço, não tenho tempo para estudar. Então, aproveita então esse tempo que vai ter sem É, concurso para você estudar um edital, para não ser mais desculpa. Eu não tenho tempo de estudar. Igual a gente come todo dia, a gente dorme todo dia, a gente toma banho todo dia. A gente vê, a gente mexe nesse celular todo dia. Por que a gente não estuda todo dia um pouquinho? E aí vai virando. exatamente. E por isso também que muita gente às vezes desiste, às vezes para, porque é igual o meu TRT 20. Eu achei que eu estudei muito, eu não dormia de domingo a domingo, braço doendo de tanto copiar, aí não passei. Não, mas não é isso. Você vai ter que ter um grãozinho, grãozinho, grãozinho. Você vai aprender, depois você vai ter que revisar. E até essa É, questão dos cursinhos que a gente estava falando, eu vi aqui o comentário de Chico, ele é lá do meu grupo do TRF4 da região oeste, que ele também era do TRT e passou, ele é um dos próximos a ser chamado. Rayane assumiu, Chico vai ser um dos próximos. Ele disse que foi só pelo que concursos, com certeza ele já tinha uma base, porque já estudava para TRT, né? E foi só pelas questões para fazer o outro. E uma coisa também que eu queria falar, ai meu Deus, está dando 20 e poucos segundos restantes. Eu vou ter que encerrar e abrir de novo, porque eu não quero parar, não, tá? Eu quero falar é. mais. Tá, Então deixa eu tá, encerrar, espera. salvar e voltar. O João Pedro fez uma pergunta aí, a gente responde na próxima que você Tá, abrir. leia aí que eu vou encerrar. Beijo. Ali, beijo.